Olá! Hoje vamos conhecer o furacão Milton, uma tempestade poderosa. Vamos entender e comparar com outras tempestades destrutivas. Atualmente, em uma trajetória projetada em direção à costa da Flórida. O Centro Nacional de Furacões está monitorando de perto o progresso de Milton, fornecendo atualizações regulares sobre sua intensidade e trajetória. Moradores na rota potencial da tempestade são aconselhados a se manterem informados e preparados. Seguir os conselhos das autoridades locais é crucial para a segurança. A preparação antecipada pode fazer uma diferença significativa na redução do impacto do furacão. Furacões são poderosos ciclones tropicais que se formam sobre as águas quentes do oceano. Essas tempestades são caracterizadas por ventos fortes, chuvas torrenciais e um centro de baixa pressão chamado de olho. A escala de furacões de Saffir-Simpson categoriza os furacões de 1 a 5, sendo 5 o mais forte. Os furacões começam como distúrbios tropicais, que podem se intensificar em depressões tropicais e depois em tempestades tropicais. Quando a velocidade do vento atinge 119 km por hora, a tempestade é classificada como um furacão. Os furacões podem ter impactos devastadores na infraestrutura, no meio ambiente e na vida humana. Ventos fortes podem arrancar árvores, danificar edifícios e causar quedas de energia. As chuvas torrenciais podem levar a inundações, deslizamentos de terra e contaminação de fontes de água. A maré de tempestade, um aumento do nível do mar causado pelos ventos de um furacão, é um dos aspectos mais perigosos dessas tempestades. As marés de tempestade podem inundar áreas costeiras, causando destruição generalizada. O impacto dos furacões pode ser duradouro, levando ao deslocamento de pessoas, perdas econômicas e sofrimento emocional. A história é marcada por furacões catastróficos que deixaram cicatrizes duradouras. O furacão Katrina em 2005 e o furacão Harvey em 2017 servem como lembranças severas do poder destrutivo dessas tempestades. Katrina, um furacão de categoria 5, devastou a costa do Golfo dos Estados Unidos, causando inundações generalizadas em Nova Orleans e resultando em milhares de mortes. Harvey, embora não tão intenso em termos de velocidade do vento, despejou quantidades recordes de chuva no Texas, levando a inundações catastróficas em Houston e áreas circunvizinhas. Esses eventos destacam a importância da preparação e a necessidade de aprender com as experiências passadas. Para entender o impacto potencial do furacão Milton, é essencial analisar furacões históricos com características e trajetórias semelhantes. Ao estudar tempestades passadas que seguiram caminhos semelhantes ou exibiram intensidades semelhantes, podemos obter insights sobre o comportamento potencial de Milton. Essa análise envolve a comparação de dados sobre a intensidade do furacão, velocidade do vento, padrões de precipitação e áreas afetadas. Ao estudar as nuances de tempestades passadas, podemos refinar nossas previsões e nos preparar melhor para os desafios específicos que Milton pode apresentar. Os dados meteorológicos desempenham um papel crucial na compreensão dos furacões. Analisar dados históricos sobre a intensidade do furacão, velocidade do vento e padrões de precipitação nos ajuda a entender a força potencial e o impacto de uma tempestade que se aproxima. A intensidade do furacão é medida usando a escala de furacões de Saffir-Simpson. A velocidade do vento é um fator-chave na determinação do potencial de danos. Os padrões de precipitação fornecem insights sobre os riscos potenciais de inundação. Ao estudar cuidadosamente esses dados, podemos avaliar os riscos representados por um furacão. Ferramentas visuais como mapas e gráficos
desempenham um papel crucial na compreensão e comunicação de dados sobre furacões. Os mapas podem ilustrar trajetórias históricas de furacões, mostrando os caminhos que tempestades anteriores tomaram. Essas visualizações nos permitem comparar o caminho projetado de um furacão que se aproxima, como Milton, com os caminhos de tempestades passadas. Essa comparação pode revelar áreas potenciais de preocupação. Analisar dados históricos de furacões ajuda a identificar áreas que são mais vulneráveis a danos causados por furacões. Ao estudar o impacto de tempestades passadas, podemos identificar regiões que sofreram danos significativos por causa de marés de tempestade, inundações ou ventos fortes. Essa informação é crucial para a preparação para desastres e esforços de mitigação. Ela permite que as autoridades priorizem recursos e implementem medidas para proteger comunidades vulneráveis. Comparar a trajetória projetada do furacão Milton com trajetórias históricas de furacões é crucial para avaliar os riscos potenciais. Ao sobrepor o caminho previsto de Milton em mapas, que mostram os caminhos de furacões passados, podemos identificar áreas que foram historicamente impactadas por tempestades semelhantes. Essa comparação ajuda a refinar as previsões sobre o impacto potencial de Milton. Ela permite que as autoridades emitam alertas direcionados e ordens de evacuação. As lições aprendidas com furacões passados são inestimáveis para melhorar as estratégias de preparação. Uma das lições mais importantes é a necessidade de sistemas de alerta precoce e canais de comunicação eficazes. Informações oportunas e precisas são cruciais para permitir que os moradores tomem decisões informadas sobre evacuação ou abrigo no local. Campanhas de conscientização pública devem enfatizar a importância de ter um plano de preparação para desastres. Esse plano deve incluir a segurança de objetos soltos, o armazenamento de suprimentos e um plano de comunicação. Analisar dados históricos de furacões não é apenas um exercício acadêmico, é uma questão de vida ou morte. Ao entender os padrões do passado, podemos nos preparar melhor para as tempestades do futuro. O furacão Milton serve como um lembrete severo do poder da natureza e destaca a importância da vigilância, da preparação e da resiliência da comunidade. Que possamos acatar as lições do passado e enfrentar os desafios do presente com coragem e sabedoria. Somente por meio de ação coletiva e tomada de decisão informada podemos mitigar os impactos dessas tempestades poderosas e proteger a vida e os meios de subsistência daqueles que estão em perigo.